A paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus, irmãos, pela vitória. O Senhor nos deixa chegar aqui nessa tarde para adorar o nome do Senhor. Eu glorifico ao Senhor por tudo que Ele tem nos concedido, todas as bênçãos que Ele tem nos dado. E eu louvo muito ao Senhor porque Ele tem cuidado de nós. Louvado seja Deus. Eu agradeço os irmãos, as irmãs, o irmão Pai que tem nos ajudado, e temos assim uma amizade. E eu gosto muito de buscar o Senhor nessa casa. Tenho vindo algumas vezes aqui no círculo de oração, tenho sido abençoado. Louvado seja Deus. Eu quero ser obediente ao Espírito Santo e quero trazer uma palavra ao vosso coração do livro de Esther. Glória a Deus. Livro de Esther, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 14. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: porque se de tudo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegasse a este reino? Então disse Esther, que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai, ajuda todos os judeus que se achares em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Amém? Glória a Deus. Quantos creem que Deus tem uma palavra para nós nesta tarde? Podem sentar em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu quero trazer uma reflexão ao coração dos irmãos, né? Subordinado ao tema Deus muda o decreto. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mudando o decreto. Louvado seja Deus. De vez em quando acontece coisa difícil na nossa vida, não é? De vez em quando a gente parece que sai da rota. A gente queria que o gráfico da nossa vida fosse só na crescente, né? Até a gente atingir o nosso objetivo final. Mas não é. De vez em quando o gráfico vai lá, baixo, vai lá em cima. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus, que é o nosso Pai, que é o nosso guia, Ele nos dá diretrizes para que nós alcançamos o nosso objetivo, para que nós não fujamos da rota, para que nós não saímos do propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Por exemplo, quando nós não estamos entendendo o que está acontecendo, Ele diz assim: clame a mim, que eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisa grande e firme que você não sabe. Louvado seja o nome do Senhor. Então isso já
Isso aconteceu no ano 480 antes de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, não é? O inimigo foi exaltado e Mardoqueu estava na porta do rei quando Amã foi exaltado. Ele estava lá na porta do rei. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele descobriu, quando Amã foi exaltado, todo mundo tinha que se dobrar a ele. Todo mundo tinha que se curvar a Amã. Mas Mardoqueu, louvado seja o nome de Jesus, ele não se dobrava, ele não se curvava. Aí os inimigos, os amigos dele, começaram a reclamar com ele. Por que todo mundo se curva, você não? Ele disse, não, porque eu sou judeu. Se fosse hoje, a gente diz, é porque eu sou crente. Eu não faço isso aí não, porque eu sou crente. Não é? Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou crente, não vou fazer isso aí não. Ele disse, ah é? Então nós vamos falar para ele, que é para ver se você garante que é crente mesmo. Não é? Porque o inimigo só quer achar uma brecha. Não é? O inimigo chama-se tentador. Deus detesta tanto preguiçoso que quando ele expulsou o demônio de lá do céu, ele deu uma função para ele. Você não vai ser fazer nada não, você vai ser o tentador. Alguém diz, eu sou crente, eu sou Paulo, eu sou escolhido. Aí o tentador chega e diz, você ouviu o que eu disse? Eu posso ir lá testar se ele é vaso dele? Louvado seja o nome do Senhor. O Amã prestou atenção em Mardoqueu e viu que ele não se curvava. E sabe o que ele fez? Louvado seja o nome do Senhor. Inventou logo uma mentira, uma calúnia, para pôr o camarada à prova. Foi lá e falou com o rei de Israel: existe um povo aí espalhado no seu reino. Não é? Existe um povo. 3:8 então disse Amã ao resto: existe espalhado, disperso entre os povos de todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre, as ordens do rei, pelo que não convém o rei tolerar. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele acrescentou mais: olha, se você permitir, eu vou mandar matar todo mundo e ainda vou pagar 10 ciclos de prata, 10 talentos de prata. Louvado seja o nome do Senhor. Observe que só porque Mardoqueu disse que era judeu e que não se dobrava, o inimigo já levantou uma calúnia com meias verdades. Veja só o versículo que ele diz: existe espalhado, disperso. Existe. Deixa eu ver aqui essa outra versão aqui. 3:1. E Amã disse ao rei: existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei. Por isso não convém ao rei deixá-lo ficar. Veja só, ele falou verdade e ele falou mentira. Existe espalhado está certo, mas dividido não. Nós podemos estar espalhados, tem crente em todo lugar da região de São Paulo, mas dividido não podemos estar. Louvado seja o nome do Senhor, porque se nós ficarmos divididos, o Senhor não opera, o Senhor não faz o milagre.
tira toda a saúde de Jó e fica esperando que Jó vai placenar. Diz, agora é placenar, agora não tem jeito. Mas Jó diz, olha, eu sei que o meu Redentor está vivo. Louvado seja o nome do Senhor. E ainda que consumir na minha carne, eu verei o Senhor. Eu vejo os meus olhos. Aleluia. Ele estava dizendo, olha, eu tenho confiança no Deus a quem eu sirvo. Eu tenho ciência de que Ele está trabalhando por mim. Aleluia. Então, Mardoqueu, o Amã falou com o rei, deu o anel para ele assinar, ele fez o decreto. Louvado seja o nome do Senhor. E ainda marcou a data. Tal dia vai ser a última chance sua, você vai ser exterminado. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o Egito saiu, aonde o Egito chegava, todo mundo, aleluia, chorava, lamentava. Louvado seja Deus, porque estava assinado pelo rei e a lei dos persas não podia voltar atrás. Aleluia. Aí o Mardoqueu falou com a Esther e disse, olha, Esther, está acontecendo assim. E a Esther não entendeu no começo. Louvado seja o nome do Senhor. Ela não entendeu por que Deus colocou ela naquela posição. Aleluia. Talvez ela até pensou que foi lá porque ela era bonita mesmo, ela merecia aquele lugar. Não. A posição que Deus te colocou é para um propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Ela não entendeu. Mandou roupa para eles e disse, não, olha, aqui está uma cópia do decreto. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos determinados a morrer. Nós não temos mais saída, a não ser que você entre na presença do rei e interceda por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele disse, olha, todo mundo sabe que ninguém pode entrar na presença do rei a qualquer hora. E durante 30 dias eu não tenho essa liberdade. Louvado seja o nome do Senhor. Eu disse, olha, é o seguinte, se você não fizer nada, socorro e livramento vai vir para os judeus de outra forma. Mas tu e a casa do seu pai vai perecer. Você tem que levar em consideração que Deus te colocou aí para esse tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Aí caiu a ficha. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu fico pensando de vez em quando,
Senhor. O inimigo, o Amã, ainda está muito revoltado contra ele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus já está trabalhando. Deus já está operando. Louvado seja o nome de Jesus. Então, depois de 3 dias que eles tinham orado, que eles tinham buscado o Senhor, ela se preparou, louvado seja o nome do Senhor, para entrar na presença do rei. Ela se preparou para entrar na presença do rei, porque na presença do rei não se entra de qualquer forma. Louvado seja o nome do Senhor. E no dia que ela estava se preparando, no último dia que ela estava se preparando para entrar na presença do rei, o rei faltou sono, porque a oração já tinha chegado lá no trono da graça. Deus já tinha determinado a vitória para o seu povo que clama. Louvado seja o nome do Senhor. Observa que Deus, quando traz o resultado, ele vai dando todos os detalhes. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus não gosta de dever para ninguém. Ele diz: se você der um copo de água fria, que é motivo de eu dar uma garrafa para você. Para mim não ficar devendo. Louvado seja o nome do Senhor. Então o rei já perdeu o sono. O rei não consegue dormir. O rei toca sono. E aí começa a ler as plantas para eles e acha um lugar lá onde Mardoqueu avisou que os guardas que queriam arrancar a cabeça dele. Ele disse: espera aí, cara, esse homem fez isso mesmo. Mas deram o que para ele? Nada, filho. Não deram nada. Um homem que livrou a minha alma, a minha cabeça. Isso não. Mas o Amã já tinha feito a coisa. O Amã já estava lá no pátio para pedir autorização para arrancar a cabeça dele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus fica sempre na frente. Abre sua Bíblia aí no livro de Salmo, que já deu o meu horário para terminar. Abre a minha família no livro de Salmo, Salmo de número 2. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Salmo de número 2. Aleluia. Versículo de número 4. É o versículo de número 4, mas eu vou ler até o 4 para você entender. Ó, porque se amontina as gentes, os gentios, e os povos imaginam coisas vãs, e os reis da terra se levantam, e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras, sacudamos de nós as suas cordas. Ó, aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Amém. Glória a Deus. Enquanto o inimigo está preparando o laço para você, Deus já desfez o laço, já está preparando o seja o nome do Senhor. Aleluia. Quando Amã chegou no pátio, Deus já tinha mostrado para o rei o que Mardoqueu tinha feito, o que ele merecia. Aleluia. Então ele disse: manda o Amã entrar. Quando o Amã entrou, o rei não deixou ele falar. Aleluia. Ele disse: olha, o que se faz com um homem cuja honra o rei se agrada? Deus maravilhoso. Deve ser deve ser o fiel, que está no lugar certo, no lugar da bênção. Glória a Deus. Ele disse: rapaz, esse rei tem que ser exaltado, tem que vestir roupa real, botar coroa na cabeça, botar no cavalo aí, pedir um grande príncipe para puxar ele aí na rua aí, ó, e proclamar a bandeira. Assim se fará ao homem cuja honra o rei se agrada. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele disse: pois é, pega ali as coisas aí, não deixa cair nenhuma palavra que você disser, da que você diz, e faz assim para com o judeu e para o louvado seja o nome de Jesus. O Amã fez, voltou para sua casa angustiado, falou para sua mulher e disse: olha, está acontecendo assim, assim, assim. Sabe o que ela respondeu? Ele disse: ó, se Mardoqueu, diante do qual
já começaste a cair, é da semente dos judeus, não poderá prevalecer contra ele. Louvado seja o nome do Senhor. Se o inimigo que se levantou contra a sua vida saber que você é lavado no sangue de Jesus, ele já sabe agora que ele é o perdedor, ele é o derramador, e a vitória é louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quando a Esther é aceita na presença do rei, aleluia, ele diz assim: o que é que você quer? Qual é a sua petição? Ela disse: olha aí, eu só quero que você venha ao banquete que eu preparei e traga o Amã. Traga o inimigo para ele ver que tem um Deus que cuida de mim. Pode trazer o inimigo para ele ver que tem um Deus que está cuidando da minha casa. O meu filho não está aqui não, mas tem um Deus que está cuidando dele. Eu vou ver ele, glorificar o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O Amã veio todo alegre. E o rei disse: e aí, chefe, qual é o seu pedido? Qual é a sua petição? Qual é o teu requerimento? Ele disse: não, rei, é tão bom estar na sua presença. Olha, rei, eu fico muito feliz quando eu estou na sua presença. Eu preparei um banquete para amanhã. Você pode vir amanhã, que amanhã eu vou revelar o meu pedido e o meu desejo. Isso é porque o crente, irmão, precisa ser prudente para saber que Deus está trabalhando e o momento certo dele agir. Aleluia. No segundo dia, ele veio para o banquete e ele fez a mesma pergunta: qual é a tua petição? Qual é o teu requerimento? Ele disse: olha, a minha petição é pela minha vida, o meu requerimento é pelo meu povo, porque nós somos vendidos, rei. Olha, se nós fossemos criados como escravos, ele ia ficar calado, mas nós somos vendidos e o inimigo que quer nos destruir não pode te recompensar. Aleluia. Então ele diz: quem é esse cujo coração intentou isso contra vós? Ele disse: é esse mau Amã. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que o rei levantou furioso, foi lá fora. O Amã se levantou para pedir misericórdia, se debruçou sobre o lugar onde ela estava sentada. Quando o rei voltou, aí o rei ficou mais irado ainda. Louvado seja o nome do Senhor. E a forca que ele tinha feito para Mardoqueu agora foi usada para ele. Louvado seja o nome do Senhor. O decreto que estava feito agora começou a se anular. Louvado seja o nome do Senhor. Tinha um decreto para determinado dia acabar com a vida dos judeus. Mas naquele momento, louvado seja o nome de Jesus, Deus mudou a sentença. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A Bíblia diz no capítulo 8, versículo 1. Aleluia. Capítulo 8, versículo 1. Vamos ler isso para esse para necessidade. Glória a Deus. E naquele mesmo dia, deu o rei a sua rainha Esther, a casa de Amã, o inimigo dos judeus, a Mardoqueu, e Mardoqueu veio perante o rei, porque Esther tinha declarado que ele era, e tirou o rei o anel que tinha tomado de Amã, e deu a Mardoqueu, e a Esther pôs a Mardoqueu sobre a casa de Amã. Eu fiz essa síntese, irmão, aqui, só para dizer uma coisa para você. O primeiro decreto não muda. Está aí, o primeiro decreto é a lei. A lei diz que quem pecar morre. Quem pecar morre. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o segundo decreto está valendo. E o segundo decreto diz que quem está em Cristo, nova criatura é. Anula o decreto passado.
Vamos orar. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, eu sei que quem vem com consideração porque vai precisar de algo extraordinário. Entendeu? E eu sei que o Deus que nós servemos, ele muda o decreto. Ele anula o decreto do inimigo para que vença o decreto que ele determinou para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar essa tarde, crendo que o Senhor vai mudar a história, que o Senhor vai mudar o decreto na nossa vida, que a partir de hoje nós vamos ser vitoriosos na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei como vocês querem fazer, porque tem bastante gente, se vocês querem vir para frente, se vocês querem orar nele mesmo, mas nós vamos clamar ao Senhor, acreditando que o milagre de Deus vai vir sobre a nossa vida. Amém? E aí, vamos ficar uma vez que parece um discípulo da oração, não sei. Sempre vai. Então, se vocês quiserem, irmãos, fiquem à vontade. Se vocês não quiserem vir, você levanta a sua mão para o céu comigo assim, ó. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós vamos orar para que Deus faça o milagre, o decreto seja mudado para a glória do seu nome. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Querido Pai, soberano Deus e eterno Senhor, nós te agradecemos e te louvamos. Nós enaltecemos a Ti que é fiel e verdadeiro. Aqui está o Teu povo, ó Pai, que nesta tarde veio buscar o Senhor uma vitória. Aqui está o Teu povo que nesta tarde, ó Deus, não aceita o decreto do inimigo. Ó Deus de misericórdia, portanto nesta tarde, ó Pai, toda palavra de maldição está aniquilada pelo poder do nome de Jesus Cristo. Esta enfermidade, ó Pai, está queimada pelo poder do nome do Senhor. Deus maravilhoso, essa área vai estar liberta desta opressão, desta depressão, dessa síndrome do medo. Está repreendido este mal, está desfeito, Pai, pelo poder do nome de Jesus. Nesta tarde, ó Deus, estas dores das costas está expelida, banida, aniquilada, repreendida pelo poder do nome de Jesus. Nesta tarde, ó Deus de vitória, o Senhor está passando neste lugar, meu Deus, e eu te peço que a tua mão vai tocando cada vida, vai tocando cada alma, vai repreendendo, Senhor, vai liberando, meu Deus, vai curando, Senhor. Mas nesta hora estamos determinando a vitória, a bênção, a graça, o poder. Oh, meu Senhor da glória, a porta aberta, a casa ganha para a glória do teu nome, ó Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Assim nós abençoamos e assim nós decretamos vitória pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vocês vão que o grande amor de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo de Deus, seja